Mas, de certa maneira, a gente pode dizer que plataforma é um conjunto, uma estrutura de componentes sobre os quais eu vou desenvolver novas coisas. Uma plataforma te possibilita partir de algo que já existe e fazer só o que te diferencia. Incorporar pessoas, né? Novas pessoas em um ambiente padronizado é muito mais fácil e muito mais rápido do que você ter um ambiente sem padrões, né? Mesmo usando plataformas, você tem que ter um critério de enxergar que as duas coisas estão evoluindo o tempo todo. Senão você vai ter uma duplicidade da estrutura de nuvem dentro da sua plataforma. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e dessa vez, arquitetura na veia. Isso aí. Overdose, mais uma visita do sindicato. Opa, Sindicato dos Arquitetos, estamos aqui. E hoje a nossa pauta é muito interessante porque a gente vai falar sobre adoção e desenvolvimento de plataformas. Certo, Elcio? Perfeito. Então vamos discutir alguns pontos aqui que são bem interessantes de discutir do ponto de vista de arquitetura e de negócio e de infraestrutura. Por que a gente deveria adotar uma plataforma? O que é uma plataforma? Qual o impacto corporativo de ter uma plataforma, de desenvolver em cima de uma plataforma, ou desenvolver até a sua própria plataforma, né? Exato. E, sobretudo, como inovar através da padronização, da harmonização que uma plataforma nos permite. Exatamente. Profundo, né, Luiz Rogério? Profundo e muito interessante esse tema, viu? Eu acho que vai dar um bom episódio aqui. Vai. Para falar sobre plataformas no PPT Não Compila, hoje eu tenho dois grandes amigos aqui, dois caras que eu admiro demais. Gosto muito desses caras aqui para trocar com a gente sobre esse assunto, que é o Elcio Abraão. Já esteve aqui com a gente falando... Qual era o tema mesmo? Arquitetura corporativa versus arquitetura de soluções, arquitetura de software. Exatamente. Foi um popurrí do sindicato. Exatamente. Foi quase uma carta de apresentação do sindicato. Exatamente. Vou deixar o link aqui, caso você não tenha visto esse episódio. Obrigado, Elcio, pelo... Eu que agradeço, mais uma episódio. vez participando aqui do PPT Não Compila, sempre com temas bem interessantes, né? Estamos aí. Obrigado, cara. E aqui, do meu lado direito, um grande amigo também, Luiz Rogério de Souza, o cara do Power BI. Estou me especializando, viu? Estou juntando agora Power BI, VBI e vou começar com Python também. Pai, aí Python. Sim, aí começa a ficar interessante, hein? Muito bom. Nos meus tempos livres eu vou fazendo isso aí. Show de bola. Estudando um pouco. Fala um pouquinho mais aí, Luiz, do Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui no PPT Não Compila. Estou debutando aqui, né? Verdade. Espero vir mais vezes aqui. Primeiro né? de muitos. E dei sorte que peguei justamente podcast com o Elcio aqui, aprendi bastante com ele aqui, né? E eu sou o Luiz Rogério, minha idade vai... Vou dizer minha idade aqui, tenho mais de 30 anos de TI. Né? Já comecei como desenvolvedor de TI, já passei por PMO, já passei por gerente de projetos, de grandes projetos, infraestrutura, segurança da informação, enfim. Várias indústrias, né? Trabalhei em várias indústrias também. E estamos aí para discutir um pouco sobre plataformas, né? Tema bastante interessante que me interessa muito também. Show de bola. Obrigado pela presença aqui. Para mim é uma felicidade demais estar aqui contigo também. hoje, cara. Obrigado, cara. Valeu. Então, vamos lá, que o episódio está muito bom. Vamos entender o que de fato é uma plataforma, como pensar numa adoção, como convencer um executivo a ter uma plataforma. Isso é uma dica boa que você pode pegar aqui nesse episódio. Então, acompanha com a gente que a pauta está muito boa. Mas antes, deixa o seu like, assina o canal, segue a gente no Instagram, comenta o episódio lá no LinkedIn. E se você acha que o nosso trabalho contribui de alguma forma para o seu desenvolvimento profissional ou até o seu entretenimento, se você gosta de ir para a academia ouvindo coisas de tecnologia, né? Então você pode ser membro do nosso canal. Vai lá no YouTube, tem um botãozinho, seja membro. Você vai ter uma contribuição mensal para o PPT Não Compila e você vai correr o risco de vir aqui conhecer uma gravação, ver uma gravação ao vivo. Fora que a partir do mês que vem a gente vai ter trechos do PPT que vão ser exclusivos para membros. Então cada convidado aqui vai preparar uma dica especial que vai estar exclusiva para membros. Então já assina,
seja nosso contribuidor. Se você não pode contribuir dessa forma agora, só você pegar esse episódio aqui e mandar no grupo da firma, já vai estar contribuindo legal, né? Show de bola. Vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Acho que a gente pode começar fazendo um review para desmistificar o que é de fato uma plataforma. Perfeito. Né? Perfeito. Porque a gente tem SaaS, PaaS, IaaS, tem plataforma de uma série de conceitos, tem plataformas que não são de tecnologia, Sim. tem até plataforma de petróleo. Mas, de certa maneira, tem umas analogias, tá? Tem algumas analogias. Tem. Né? Eu vi um termo agora, essa semana, estava lendo EaaS. IaaS. Everything as a Service. É verdade. É verdade. Agora virou o termo da moda. Né? Então acho que a gente pode começar definindo o que é. A gente vê muito mercado usar o termo de plataforma de forma... Errado é um termo pesado, mas não precisa. É um termo né? que está um pouco inchado, tá? Como vários outros termos que a gente tem hoje na TI, ele está um pouquinho inchado. Mas, de certa maneira, a gente pode dizer que plataforma é um conjunto, uma estrutura de componentes sobre os quais eu vou desenvolver novas coisas. Então, em teoria, uma plataforma ela implementa um conjunto de funcionalidades, de comportamentos, de capacidade de negócio que estão prontas ali para poder facilitar o desenvolvimento de novas funcionalidades em cima daquilo que já existe. Uma caixinha de Lego. Exatamente, uma caixinha de Lego. Mas componentes que são um pouco mais prontos com viés de negócio. Exatamente. Que é diferente de um SDK. Exatamente. A ideia de você ter uma plataforma é que ela possibilite que você faça a diferenciação do seu negócio em cima de funcionalidades que são comuns. Então, computação, um processamento genérico qualquer, banco de dados e um monte de outras funcionalidades que são commodities. A ideia de você ter uma plataforma é que você, em cima dela, possa construir algo novo, algo que te diferencia como empresa, algo que vai gerar um negócio para a sua companhia. Tá? Com mais rapidez, né? Também, né? Exatamente esse é o ponto. Nesse sentido de definição bem ampla, a gente pode dizer que um vendor de cloud não deixa de ser uma plataforma. Sim. E aí é interessante até você fazer um exercício, até uma analogia para poder contextualizar um pouquinho o termo. Né? Plataforma não é uma coisa nova. Tá? Um dos exemplos mais tranquilos de se entender de plataforma é uma plataforma automobilística. Né? Então, já na década de 60, né, 50, 60, a indústria automobilística descobriu que fazer uma plataforma, no termos de chassi, mecânica, motor, e em cima dela você colocar o que eles chamam de chapéu, né, o encaixe do carro, seria uma coisa muito econômica e muito, muito inteligente de se fazer. Então, esse termo de plataforma veicular nasceu daí. Né? Você tinha uma mecânica que era única, e em cima dessa mecânica você colocava um carro diferente. Geralmente, o que o comprador do carro vê é a lataria, o conforto do interno, o acabamento, se o banco é macio, se o painel de instrumentos é legal. E eles perceberam que isso traria uma economia muito grande para a indústria automobilística, porque a plataforma é o caro de se investir. Então, motor, chassi, estrutura de suspensão é a parte cara de você desenvolver enquanto P&D, né? E a parte de cima era a parte barata. E eles conseguiram fazer vários carros diferentes com a mesma plataforma. Né? Então, esse termo plataforma surgiu, né, basicamente dessa indústria automobilística e depois foi adaptado a muitos outros cases, vamos dizer assim. Faz muito sentido porque... Agora que você comentou, explicou esse ponto da plataforma automobilística, a gente sempre ouve na mídia dizer que carro tal é feito sobre o chassi de outro carro e se você olhar, eles têm a mesma familhinha ali, né? A distância entre eixos é parecida, a largura e o comprimento é parecido. E isso traz uma economia de escala absurda para a empresa, porque para você como empresa automobilística desenhar um carro do zero
toda vez com uma plataforma de chassi, motor e suspensão nova, é muitíssimo caro. Né? Então, para eles faz todo sentido econômico, inclusive, fazer isso. E não tem como não fazer um paralelo às boas práticas de arquitetura de software, de você ter componentes desacoplados, autocontidos, para que possam ser reutilizados e não terem que ser desenvolvidos do zero novamente. Exatamente. Pré-formatados, né? Pré-formatados. Se todo carro que você tiver que desenvolver, você for pesquisar e criar um farol novo, né? Exatamente. Vai ficar um absurdo. Então a plataforma te possibilita partir de algo que já existe e fazer só o que te diferencia. E qual é a diferença de uma plataforma de algumas outras... Como é que eu posso dizer? Que agora a gente acaba chamando tudo de plataforma, né? Geralmente o pessoal usa serviços de TI ou serviços. Isso, serviços ou... fazendo aquela analogia mais ligada à cloud, que você tem infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, serviço como serviço, everything como serviço, as a service. Então, é mais o nível de abstração, né? Que eu acho que é o ponto principal. Né? Todas elas são plataformas, de alguma maneira. Tá? Agora, a diferença básica entre um serviço e uma plataforma, tá? Está em alguns aspectos. Né? Geralmente, o serviço ele tem mais frição do que uma plataforma. O serviço, você não tem opção, você tem que escolher por ele porque só ele faz aquilo. Né? O serviço, você não tem escolha, ou você usa ou você não tem aquela funcionalidade que ele implementa. Já a plataforma, ela é geralmente de adoção voluntária. Né? Ela tem menos frição, né? E ela tem um conjunto de funcionalidades que permitem a inovação em cima dela. O serviço é restrito no que ele oferece, é mais encapsulado. E geralmente já ele já a plataforma é mais genérico fim. E já tem uma atividade fim. Então ele tem uma fronteira mais bem definida. Já uma plataforma tem umas características mais assim, de autoadoção. Então, uma das coisas que caracteriza uma plataforma é você se beneficiar da presença de outros. Olha que coisa interessante. Né? Então, um exemplo bem interessante... Profundo agora, Nelson. Mas é bem interessante. Né? Então, isso aí tem um livro muito bom do Gregor Hope, Plataforma Estratégias, que ele fala justamente sobre isso. Tá? Por exemplo, uma plataforma de e-commerce. Tá? É uma plataforma. E qual que é o benefício de uma plataforma de e-commerce? Você traz num mesmo local um conjunto de vendedores, você traz um público que está interessado naqueles produtos e serviços que estão sendo vendidos naquela plataforma e você se beneficia da presença desses stakeholders ali, todo mundo querendo interagir com um fim. Um quer vender produto, o outro quer comprar produto. E o fato de eu trazer mais vendedores faz com que eu tenha um público maior querendo procurar aqueles produtos e vira um círculo. Né? Porque com mais participantes atrai mais vendedores e uma plataforma ela se autoalimenta e ela se auto-perpetua. Né? Então, fazendo uma analogia com as plataformas de nuvem, por exemplo, também é bem legal isso. Porque o que você tem de diferente? Você se beneficia pela presença de um coletivo. Ali você tem uma grande quantidade, né, de pessoas, de empresas querendo consumir serviços. E por ter essa demanda de serviços, a plataforma pode oferecer esses serviços, né, e produtos para essa multidão que quer utilizar disso. Né? Então, a plataforma tem essa característica. Ela permite que a gente inove em cima de algo que já está pré-construído, né? E a gente se beneficia da presença dos outros. Você foi extremamente filosófico agora. Mas e isso está permeado no nosso dia a dia, né? Se você vê, por exemplo, as plataformas de redes sociais, o mesmo princípio, né? Por que você está numa rede social? Porque você tem a oportunidade de ter a presença dos outros. Você cria um ecossistema em torno daquilo que você pode desenvolver e se utilizar daquela comunidade. Né? E que, de alguma forma,
faz muito sentido em todas as camadas que a gente pensar. Na camada de negócio, como você deu o exemplo do ecossistema, redes sociais, etc. Na camada de desenvolvimento, porque aí você tem uma comunidade de desenvolvedores, você tem componentes preparados, você faz parte daquele ecossistema. E acho que até na camada de infraestrutura faz muito sentido também essa coletividade. Né? Porque se a gente levar o conceito ao extremo, quando a gente fala de um provedor de cloud, a gente está falando de uma plataforma, mas acho que até quando a gente fala de data center, por você ter um condomínio, você ter componentes padrão e ter uma comunidade, também dá para pensar como uma plataforma de hardware. Exato. E você tem plataformas que são base, que implementam serviços e produtos core, e em cima dela você tem a liberdade de montar outra plataforma, se você quiser. Né? Também temos o conceito, por exemplo, da plataforma de negócios. Né? Então, quando você fala, por exemplo, seguros as a service, né? Então você tem lá, por exemplo, companhias como Allianz, que tem uma plataforma de seguros. Quando você fala de atendimento de usuários, né? de as a service, tem a Amazon, tem lá um Amazon Connect, que é um serviço de atendimento, é uma plataforma de negócios. Então ela oferece ali um conjunto de serviços, de software, por exemplo, que são comercializados e a gente tem um benefício de ter a comunidade utilizando aquilo. Então, em cima dela, você começa a montar o que é específico para você fazer. Agora, tem um ponto que eu queria, já saindo um pouco dessa parte conceitual do que é a plataforma, que é a adoção disso no dia a dia. O desafio executivo desse tipo de adoção. Por quê? Que é sempre um ponto de inflexão no convencimento do executivo, na visão de arquitetura, na visão de desenvolvimento e a visão de entrega executiva. Quando você investe em uma plataforma, você pensa em escala e pensa em retorno a médio e longo prazo. Economia da velocidade. Sim. Mas quando você faz uma proposta como essa, por exemplo, você quer fazer o desenvolvimento de um software. Você fala, vamos para uma plataforma, porque nessa plataforma eu crio essa aplicação, depois eu posso criar uma nova aplicação, eu posso me beneficiar desses componentes para criar outras aplicações, sempre com aquela visão de arquitetura corporativa de longo e médio prazo. Mas, normalmente, o custo de adoção de uma plataforma para uma primeira aplicação, ela é sempre mais alta do que o desenvolvimento tailor-made de uma aplicação só. Sim. E aí como que a gente chega no negócio e fala, olha, aquilo que você queria, que custava 5, a gente vai comprar uma plataforma que custa 20 e eu vou te entregar igual de 5. Mas eu prometo que vai valer a pena no futuro. Eu acrescentaria isso, a isso que você falou, Wellington, ainda a própria resistência do time interno, que já está acostumado a desenvolver na plataforma atual, né? Ou sem plataforma. Ou sem plataforma, para passar para um modelo mais, digamos assim, mais moderno, né? Isso é um desafio também. Cultural, né? De você fazer isso. E a questão de... É muito comum isso que você falou, sim, isso me dá retorno quando? Quanto é que eu vou ter de retorno em relação a isso? Vai me custar, eu vou ter sobreposição de ambientes? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Né? É muito comum isso aí também. Exato. É um desafio. Porque você está falando para o cara que queria gastar X, agora ele vai gastar X vezes 5 para entregar a mesma coisa, mas ele, não estou te pedindo para ser mais rápido, eu quero entregar isso aqui. Só que aí amanhã ele vai aparecer com outra coisa. E você sabe que quando ele aparecer com outra coisa amanhã, ele vai ficar feliz e a empresa vai se beneficiar, né? Exato. Então, como ganhar o buy-in desses caras? Olha, tem uma dualidade interessante aí, né? Geralmente, o pessoal nessa posição, ele podem pensar o seguinte, olha, eu vou padronizar, só que se eu padronizar uma plataforma, né, uma maneira de operar, eu vou perder em agilidade e em velocidade, né? E aí você pode pensar o contrário, falar, se eu quiser inovar, eu vou precisar de agilidade e flexibilidade, né?
E aí tem um conceito que é um pouco confuso, e o pessoal geralmente confunde as coisas. Você pode conseguir inovar através da harmonização, da padronização. Não são coisas opostas. E esse é o ponto que o pessoal prega na teoria, né? Você consegue, com alguma padronização, ter um ganho de escala e de velocidade. Na verdade, você faz algumas escolhas. Você opta, e aí o pessoal fala de plataformas, e muito tem um termo frameworks optativos, né? Uhum. Quando você vai lá e usa, né, a sua equipe opta por um Spring Boot, por exemplo, você está fazendo opção de conformidade ao invés de configuração, né? Você está optando por isso. E plataforma é mais ou menos isso também, né? Você opta por uma série de padronizações que vão, na verdade, eliminar alguns tempos que você perde e te dá uma performance de ganho e te permitir alguma inovação, né? E do ponto de vista de operação, a padronização é sempre bem-vindo. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. E até na própria evolução, né? Porque você incorporar pessoas, né? Novas pessoas em um ambiente padronizado é muito mais fácil e muito mais rápido do que você ter um ambiente sem padrões, né? Sim. Sem padrões onde cada um faz da sua forma, sua melhor forma, né? E não personaliza. No sentido de o conhecimento não depender do ser humano e não do processo. Exatamente. É bem interessante. E às vezes as pessoas falam, mas se eu padronizar com essa plataforma aqui, eu vou perder agilidade. Mas você tem alguns mecanismos para ajudar. Por exemplo, a automação, né? Então, se você opta por uma plataforma e automatiza processos, você está ganhando tempo, está ganhando agilidade ao invés de perder. Então não são realmente opostos, né? Eu posso harmonizar e mesmo assim permitir inovação em cima daquilo. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Você tocou um ponto que eu acho que é uma discussão infinita até em arquitetura, né? Porque geralmente você utiliza uma plataforma para desenvolver rápido, ter ganhos naqueles componentes prontos, etc., mas você acaba tendo alguns trade-offs da configuração do produto pela plataforma não ser, geralmente, não ter a flexibilidade que a gente gostaria que tivesse. Exato. Né? Então, eu já me deparei com muitos casos de uso de, beleza, vamos começar com essa plataforma, a gente faz um MVP, faz um projeto inicial, testa o conceito, testa o produto, mas depois a gente vai ter que sair da plataforma e fazer um desenvolvimento mais padronizado. E aí a gente entra no ponto. O quão personalizável deveria ser essa plataforma? Então, aí tem um outro conceito que pode ser explorado também, né? Algumas empresas, elas fazem a própria plataforma e elas determinam quais são os padrões aceitáveis para o negócio e para o produto delas. E essa plataforma que eles desenvolvem está adequada para aquele nicho que eles estão trabalhando. E eles constroem essa plataforma em cima de uma outra plataforma justamente para suprir essas diferenças, essas deficiências que eles encontraram no processo, que eles poderiam, né, ir para o lado de largar a plataforma e fazer isso. Tá? Mas isso é uma armadilha. Tá? Às vezes, o que pode acontecer? A plataforma core, onde eles se basearam, ela não é imutável. Ela continua sendo mantida e evoluída. Então pode ser que na evolução da plataforma core,
a plataforma Core começa a implementar funcionalidades que estão duplicadas na sua plataforma corporativa. Então você tem que acompanhar a sua plataforma, a evolução dela tem que acompanhar a plataforma Core, para que você entenda se você não vai afundar dentro da plataforma e ter um monte de coisa duplicada que não faz sentido. Senão você só tem um legado muito modularizado. Exato. Né? Tá? Então, mesmo assim, mesmo usando plataformas, você tem que ter um critério de enxergar que as duas coisas estão evoluindo o tempo todo. Senão você vai ter uma duplicidade da estrutura de nuvem dentro da sua plataforma. Né? E isso aconteceu de fato. Né? Você vê os serviços da Amazon de 5 anos atrás, surgiram vários outros serviços que inclusive alguns foram comprados de empresas que fizeram essas plataformas em cima da Amazon. A Amazon foi lá e comprou e incorporou nos serviços dela. Esses dias eu conheci uma empresa, claro que não vou citar nomes, mas o cara estava preso dentro de um monte de EC2 que ele mesmo criou o Container Services dele. Isso. E instalou lá um Kubernetes hiper personalizado na unha e agora ele não consegue sair. Vai precisar de um projeto para pegar aquelas imagens Docker, etc. Esse é um exemplo típico de uma plataforma proprietária que acabou afundando na evolução da própria plataforma de nuvem. Isso pode ser um problema com o early adopter, né? Sim. Então, mesmo para você poder construir uma plataforma in-house, você tem que ter muito cuidado do que é que você está fazendo, que problema você está resolvendo e ficar de olho nas plataformas base para ver se faz sentido você continuar sendo proprietário, porque senão daqui a pouco você vai acabar como esse seu companheiro acabou, né? Refém da própria plataforma que ele mesmo criou, que num período resolveu muito o problema dele, deu produtividade, deu economia de escala, mas que lá na frente pode ter ficado caro. E é o problema que a gente vê nos legados por aí hoje, que o cara está preso. Isso é muito comum a gente ver com empresas que desenvolveram o próprio framework de software. O cara criou... E eu já fiz isso, não vou negar. Era comum. Já fiz isso. Aí o cara criou o próprio framework naquela linguagem, naquela versão, aí o cara não consegue sair da versão da linguagem, por exemplo. Sim. Só um dos exemplos mais básicos, né? Então, é tomar cuidado para você não reinventar a roda, né? Versão de banco de dados. Versão de banco de dados. Até uns anos atrás a gente botava... Era padrão de mercado botar regra de negócio no banco. Pô, quanta Store Procedure que a gente já não fez que tinha regra de negócio. Eu não diria até uns anos atrás, não. A gente vê até hoje. Por aí, né? Muito por aí. Tem. Mas você sabe como hoje é que você... é um anti-pattern, mas você vê como o mercado muda, né? Você sabe como que você descobre se você fez uma plataforma ou não? Né? Se você tem lá o que você acha que é uma plataforma e as suas equipes de desenvolvimento não fizeram algo que te surpreendeu, você não tem uma plataforma. Entendeu? Mas então, surpreendeu, vamos deixar claro, positivamente. Positivamente, tá? Positivamente. Porque às vezes você fica surpreendido pelo contrário. Qual é a ideia, né? A estandarização, a harmonização, ou seja, os padrões, eles têm que naturalmente fomentar inovação. Tá? Então, quando você faz uma plataforma de verdade, você coloca à disposição o Lego. Né? Quem vai estar utilizando a plataforma vai fazer ali coisas com base naquilo que você forneceu. Então, você realmente percebe que tem uma plataforma quando você faz coisas que você nem imaginava que seriam possíveis sem você fornecer aquela combinando base, aqueles elementos básicos. Aí você percebe que você tem uma plataforma. Porque se você tivesse somente input, processamento output, você tem um serviço de TI, mas você não tem uma plataforma. Boa. E outra coisa interessante que eles colocam é que, em teoria, a plataforma, o melhor da plataforma é que ela seja adotada voluntariamente. Então, você não obriga o seu desenvolvedor a usar uma plataforma, você oferece. Tá? Aí a gente volta naquele outro ponto da cultura, que o Luiz Rogério colocou bem. Como que a gente tem umas manias em TI, tem muito ego em TI, a gente sabe disso. E desenvolvedor, você que é desenvolvedor, está ouvindo, não fique chateado comigo, a gente sabe que tem uns desenvolvedor que é torcedor de time, né?
e que segue aquela linha e etc. Porque eu acho que é muito romântico se a gente pensar de, pô, cara, eu vou fazer essa plataforma porque realmente eu vou entregar mais rápido. Não, e pensar que vai ter uma adoção, né? Não, Isso. não, vou sair daqui do meu feijão com arroz que eu conheço bem Isso. e vou para o desconhecido, né? Essa resistência existe bastante. Existe. E é cultural. Sempre vai ter aquele sabichão que fala, pô, essa em Java eu faço com 3 linhas. Sempre tem. Sempre tem. E às vezes o cara realmente faz mais rápido porque ele é um especialista e tem anos de experiência naquilo. Só que ele não pode pensar só nele. Ele tem que pensar na produtividade da companhia. E na operação. E na escala. Né? E uma série de outras coisas. Né? Você vê, por exemplo, o Mercado Livre tem agora uma plataforma de developers. Eu até esqueci o nome dela. É Fury. E o gerente veio aqui. E veio aqui e ele chamou a gente para uma palestra onde ele apresentou a Fury e falou, ó, pessoal do PPT aqui, quem quiser participar. E eu fui. Foi legal. Cara, muito legal. É muito legal. Aquela plataforma de DevOps e Cloud. Cara, é incrível. E ele fez a definição de plataforma. Tá? Então, ali o desenvolvedor dele, ele tem um ambiente onde ele pode escolher fazer o provisionamento de uma máquina, colocar uma máquina no ar, fazer o deploy de um serviço, colocar uma esteira de CI/CD, tá? E ele botou guardrails na coisa. Tá? Então, eles têm uma política que define qual é a infra que ele pode alocar para aquele grupo de serviços, daquele grupo, daquelas squads selecionadas, podem fazer provisionamento desse tipo de infra, desse tipo de banco, desse tipo de C2, desse tipo de... Entendeu? E, cara, é o que ele precisa. Ele precisa de desenvolvedores focados na entrega da capacidade de negócio. Esses caras não têm que ficar preocupados com provisionar ambiente, com selecionar banco, com subir esteira de CI/CD, e a plataforma Fury faz tudo isso para ele. Inclusive, eles estão indo para comercializar isso. Não estou fazendo propaganda aqui nem nada, mas já anunciaram. Já anunciaram e vão fazer o lançamento aqui com a gente. Olha, que show de bola. Se tiver no mercado, vai vir pra cá. Só que isso é uma escolha por uma convenção. Você vai optar por usar a plataforma. E hoje ele colocou bem explicado, né, que o desenvolvedor hoje ele tem que trabalhar com a plataforma. Começou sendo uma plataforma optativa e tinha essa característica das pessoas com resistência no começo, né? Mas a partir do momento que eles começaram a ver o valor da entrega e da velocidade do negócio todo pré-feito, eles não pensaram em usar outra coisa. Entendeu? Então normalizou por quê? Pela presença do coletivo. Todo mundo usa. Todo mundo tem velocidade na composição das entregas do negócio. Os tempos das entregas diminuíram. Porra, por que não? Né? A cultura incorporou. Mudança de cultura. Eu acho interessante isso. Assim, eu gosto muito dessa parte de relacionamentos, né? Então, esse é o tipo de situação em que não adianta... Quer dizer, não sei se não adianta, né? Mas não é um melhor caminho goela abaixo, né? Você vai ter que utilizar. Então é interessante você disponibiliza uma plataforma e você vai cooptando, você vai capturando, né? Como é que se diz? Os defensores, não é bem o termo defensores, os promotores. Os promotores, né? E a partir do momento que esses promotores começam a ter um desempenho melhor, né? Você vai começando a difundir, divulgar isso dentro do time para você exatamente trazer a adoção de uma forma natural, né? Até um determinado ponto, né? A partir daí que você já percebe que está bem estruturado, está bem enraizada o uso dessa plataforma para esse pequeno grupo, e aí não, agora vamos utilizar, vai ser o nosso padrão, esse modelo, essa plataforma para desenvolvimento. Eu acho que deixar a adoção livre, solta, não, adere quem quer, até certo ponto tudo bem, mas depois fica contraprodutivo. Tem uma curva, até porque se o objetivo é padronizar, se o objetivo da plataforma é padronizar, ela deveria ser o padrão. O primeiro deles, né? Mas tem essa questão cultural de fazer a adoção ser natural até uma certa curva. Eu acho que até existe um ponto nessa curva que começam a surgir os evangelizadores também, né? Que são os entusiastas. Sim.
E tem um ponto aí que é muito importante, né? Fazer uma plataforma não é uma coisa trivial. É muito complicado e dá muito trabalho. Porque não é simplesmente um sistema, de ser um serviço de TI que faz alguma coisa específica, né? Você vê aí a Azure, a Amazon, Google. Cara, é muito empenho, muito dinheiro, muita hora de desenvolvimento para você fazer uma plataforma que seja realmente adotada a nível geral, né? Quem está na área de desenvolvimento de software já teve algum cliente ou outro, não sei se foi o caso com você, ou Luiz, já aconteceu, que o cara falou assim, olha, eu quero que você faça aqui um software de chat, tá certo? Mas eu quero padrão WhatsApp. Bom, você quer padrão WhatsApp, então você vai pagar milhões de dólares aqui e vai ter uma equipe de 5 mil programadores, você vai ter padrão WhatsApp. Legal. Você vai fazer o mesmo investimento que o tio Zuckerberg fez? Mas geralmente ele quer que você faça, né, uma coisa análoga com uma fração do custo, né? Então, realmente, fazer uma plataforma é um negócio complicado e manter uma plataforma também é complicado. Mas uma vez bem feita, né, e com as características adequadas, ela acaba virando um padrão, né, conforme as pessoas vão utilizando. Então, você se beneficia da presença coletiva ali. Sim. E aquilo impulsiona. E eu acho que o primeiro ponto é identificar se de fato você precisa desenvolver uma plataforma. Exatamente. Se você, na verdade, você tem que primeiro identificar se você precisa utilizar uma plataforma, né? Porque aí a segunda decisão eu vou para uma plataforma de mercado, ou eu vou para uma plataforma minha, ou eu vou construir uma plataforma de segunda camada em cima de uma plataforma que já existe. Agora, sabe quem pode te ajudar a fazer isso? O arquiteto. Olha só, rapaz, isso aí. Tem uma figura chamada arquiteto corporativo, exatamente, que ele pode te ajudar. Exatamente, né? Você vê um exemplo típico disso que você está falando, né? Banking as a Service. Hoje não faz o menor sentido, pelo menos, né, nessa época agora, alguma empresa fala, não, vou fazer um banking do zero. Cara, você tem players de mercado aí, vendors com plataformas na excelência. Totalmente white label, né? Totalmente. Você coloca um banco digital no ar, cara, em questão de 2 meses você está com tudo pronto. Entendeu? Você não precisa desenvolver tudo do zero. Então, existe uma plataforma de Banking as a Service que já esgotou praticamente 99% do que há de se pensar hoje em termos de funcionalidades em um banking, né? Se você tem uma empresa que quer fazer um banking do zero, teria que ser alguma coisa muito disruptiva. E mesmo assim, né, o arquiteto corporativo teria que ponderar se não valeria fazer só a diferença do que você realmente tem de diferencial em cima de uma plataforma que já existe. Sim. Avaliar, né? Avaliar também se o que está sendo posto como diferencial, se realmente é um diferencial. Sim, também, né? Entender, capturar a necessidade do negócio, o desejo do negócio e trazer para o mundo da TI também. Sim. Até porque muitas vezes o que o negócio acha que é um puta diferencial absurdo, do ponto de vista de abstração de tecnologia, não é nada de tão diferente. O cara continua tendo uma conta corrente, o cara continua tendo um cartão de crédito, né? Não tem nada assim tão disruptivo quando você chega no nível mais básico de abstração. Mas você tem um diferencial de mercado que pode ser colocado em cima de uma plataforma que já existe daquele feijão com arroz. Exato. Né? Você tem um exemplo interessante que são as plataformas de venda de passagem aérea, né? Tem 2 ou 3 players, acho que é Amadeus e mais uns 2 ou 3, eu não lembro todos os nomes, que dominam praticamente 100% do mercado, né? E eles são antigos, eles já estão há muito tempo no mercado e, portanto, eles são engessados, né? Então, se tem uma agência de viagens que depende de fazer um website, um e-commerce para esse tipo de passagem, de uma maneira ou de outra, ele vai cair numa dessas plataformas, né? Ele vai ter que se adequar àquela plataforma que ele está fazendo a conexão. E já apareceram plataformas intermediárias, são os hubs de vendas de passagem aérea. Então, tem empresa hoje que vende no mercado o fato de ela poder conectar a sua empresa de viagens com N plataformas e para isso ela cobra um FII em cima de você, né? Então você tem a plataforma da venda de passagens, a plataforma do hub de conciliação de plataformas e aí o cara faz o site de e-commerce dele em cima desse mecanismo, né? Agora, se ele fosse fazer a integração direto com a plataforma FII, ele estava ferrado, né? Porque é muito complexo.
Em saúde é muito comum para hospitais e clínicas, etc., essas plataformas para gerir a autorização de operadora. Porque você tem a API da operadora A, operadora B, etc. E se o cara tiver um sistema da clínica e ele tiver que integrar com todas essas, morre louco. Ele morre louco. Ou o recepcionista vai ter que usar o portal de cada uma das operadoras para fazer manualmente o processo. Então, existem muitas plataformas que o cara bota aqui qual que é a carteirinha e ele já automatiza. É um tradutor de APIs, né? Faz um hub ali para poder autorizar todos os processos. Nesse caso específico faz sentido, né? O cara tem uma plataforma in-house, porque o negócio dele é a integração de outras plataformas. Exato. Né? Agora, pode ter casos em que não faz o menor sentido você desenvolver uma plataforma do zero. E, geralmente, uma das missões do arquiteto corporativo é essa. Né? Fala assim, temos aqui uma nova capacidade de negócio que a gente precisa implementar. Né? Vamos fazer in-house ou vamos usar uma plataforma de mercado? Temos que descobrir. Aí agora um ponto interessante para a gente discutir. Como que eu faço uma análise dos meus capabilities de negócio, de tecnologia, dos objetivos de negócio a médio e longo prazo? Em que momento eu devo me perguntar se eu deveria adotar uma plataforma? Olha, a pergunta é mais ou menos, eu imagino que seja mais ou menos essa. Assim, o que é que eu estou fazendo de absolutamente disruptivo e diferente do mercado? Né? Alguém já fez algo parecido e tem uma plataforma para isso? Se a resposta é sim, eu estudaria fortemente a possibilidade de entender se vale a pena utilizar uma plataforma que já existe. Se é commodity, muito mais. Então, se você está falando, por exemplo, olha, eu preciso de uma plataforma de computação. Cara, AWS, Google, Azure e N outras já tem esse produto como commodity. Faz o menor sentido eu montar aqui uma camada, uma plataforma para fazer exatamente o que já existe, já está comoditizado, já está com um baixo custo. A menos que você seja o Magazine Luiza. Aí você entende o que acontece, né? Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, é realmente difícil de você imaginar. Porra, quem teve essa ideia maravilhosa? Mas, cara, o que é que eles têm de diferencial? Né? Porque é uma coisa muito comum, por exemplo, e tem um monte de SaaS no mundo inteiro, notoriamente nos Estados Unidos tem um monte. Na Califórnia deve ser o lugar que tem SaaS que vende serviço de computação, mas que por trás eles são AWS, por trás eles são Azure, por trás eles são Google. Quer dizer, o cara dá uma maquiada e vende aquilo. No fundo, você está no mesmo provedor que se tivesse direto nele. Né? É uma coisa interessante. Mas a pergunta seria justamente essa, Auleton. Será que eu tenho algo que é disruptivo o bastante? Tá? Que mereça eu construir uma plataforma que vai me dar um Lego, que em cima desse Lego eu vou proporcionar à minha empresa a construção de novas soluções e novas capabilities em cima disso daqui que gere disrupção e inovação? Se a resposta é sim, então faz sentido você ter uma plataforma. Mas não seria também não somente o que é disrupção, mas uma questão de sobrevivência, por exemplo? Por que que eu estou perdendo mercado? Por que que eu estou sendo tão improdutivo nos meus lançamentos? O que é que está acontecendo internamente aqui que está me atrasando? Tem um fator aí muito importante, viu, Luiz? Se eu estou numa situação onde eu estou precisando salvar uma empresa ou correr atrás de uma solução que venha me tirar de um problema, eu pensaria 2 vezes em ir para uma plataforma. Por causa da complexidade e quão difícil que é fazê-la. Se eu estiver numa situação de emergência que eu preciso lançar um produto para mim poder sobreviver, eu faria um produto isolado sem ter uma plataforma. Mas tem 2 situações diferentes. Você fazer uma plataforma e você adotar uma plataforma. Poderia adotar. Adoção. No sentido da adoção, eu acho que pode ser um shortcut interessante. Se você tiver se o seu problema resolve com alguma coisa que já existe, com uma commodity ou com alguma plataforma já existente, pode ser o sentido, porque aí ele te dá economia de velocidade e você vai lá e lança rápido aquele produto ou serviço. Agora, se for uma solução disruptiva, só você tem, né, e nessa situação você está numa situação periclitante ali, você tem que ir para o mercado e tem que lançar logo antes que a sua concorrência lance, eu não adotaria uma plataforma.
Porque a plataforma não é trivial de ser desenvolvida, ela é complexa de ser feita. Então eu faria primeiro aquele produto isolado, tá? E uma vez aquele produto isolado fazendo o papel dele, me tirando da situação de perigo, aí eu poderia pensar em transformar aquilo numa plataforma. Mas aí, esse ponto teu me despertou aqui um grilo aqui na cabeça. Porque para eu ser tão disruptivo ao ponto de eu ter que desenvolver uma plataforma, eu deveria estar sendo disruptivo continuamente. Sim, é aquilo que eu para já tinha eu poder com você. Sempre utilizar aquela plataforma para estar sempre alimentando essa disrupção. Porque, como você mesmo disse lá no começo, uma boa plataforma permite que eu inove em cima dela. Exato. Então, eu posso ser um banco extremamente disruptivo, e se eu tenho uma boa plataforma de Banking as a Service, eu posso ser disruptivo utilizando aqueles componentes da própria plataforma, que estão comoditizados. Ajudei. Comoditizados, exatamente. Perfeito. Então, para eu chegar num limite de que eu tenho que desenvolver a minha própria plataforma, eu tenho que ter uma esteira de inovação muito contínua. Exatamente. E tem duas maneiras de você conseguir fazer isso. Ou você tem, trabalhando com você, pessoas extremamente inteligentes e dotadas que consigam ver no futuro tudo o que é necessário ser feito. Essa é uma maneira. E a outra maneira é você aprender com o comportamento dos seus usuários e o comportamento do seu mercado e se adaptar rapidamente às mudanças e o que eles têm de anseio para aquele seu produto ou seu serviço. E você sabe que dessas duas coisas, a primeira é muito menos provável. Né? Então, geralmente as empresas vão para a segunda parte, mas você tem que manter o ritmo. E manter o ritmo é um negócio complicado. Por isso que a plataforma em si é uma coisa complexa de se construir e complexa de se manter. Você tem que ter realmente uma vontade daquela corporação em manter aquilo funcionando, e se você conseguir fazer isso, a inovação vai vir em cima daquela plataforma e vai te permitir crescer e responder com velocidade. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está a fim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Eu tenho um ponto que... Quero polêmica agora. Tá muito harmônico esse episódio. Esse episódio tá muito tranquilo. Estamos concordando com tudo. Tá tudo. Tem um ponto que me preocupa quando a gente fala de adoção massiva de uma plataforma, que é o acoplamento e o lock-in à plataforma. Pelo seguinte, hoje, se você, parando para pensar numa arquitetura básica corporativa, onde você tem os produtos, suas cadeias de valor, e esses produtos totalmente desacoplados. Então, eu tenho lá uma arquitetura de microserviço, onde eu tenho todos os meus microserviços daquela value chain, tenho todos eles se comunicando por eventos e por serviço, uma maravilha. Se eu tenho que fazer uma atualização tecnológica naquele produto, eu mexo só aqui, ó, nesse produto, que ele está desacoplado, ele é coeso, autocontido. Eu troco a linguagem, eu troco o banco de dados, porque eu posso pivotar aquela cadeia de valor e eu posso atualizar a tecnologia para atender melhor aquela situação. Numa plataforma, isso não é tão simples assim de acontecer. Né? E aí eu vou dar um exemplo, claro, num nível muito mais baixo do que esse exemplo que eu dei de a gente trocar toda a tecnologia de uma cadeia de valor, mas eu vejo muita gente presa, por exemplo, em plataformas de low-code. Nossa Senhora.
E aí você entra e você não sai mais. E aí você não sai. E aí o cara fica limitado. O cara fala, pô, eu não consigo evoluir porque a plataforma chegou no limite. Só que a base que eu já tenho instalada não me permite que eu vá embora tão fácil. Isso. É uma armadilha. E é uma armadilha que o fornecedor, o vendedor de low-code, ele tá te induzindo a você entrar nela. Exato, Com certeza. Ele está te vendendo uma comodidade, então você está fazendo uma opção, só que você está renunciando a alguma coisa. Já conhece esse tipo de manobra? Esse é o axioma zero da arquitetura, né? Você faz opções e você faz renúncias, né? Então, o balanço entre as opções e renúncias que você faz é que vai ditar a sua taxa de sucesso, né? Ou você bota o pé de vez ou você não bota e tem escolhas e renúncias que você faz. Aliás, eu quero só abrir um parênteses aqui. Se você conhece um vendedor de plataforma low-code, eu quero trazer esse cara aqui. Olha, cara. Porque eu quero entender o dom que esse cara tem. E olha. Porque é impressionante. O cara, e ele vai no CIO e no CFO. Maravilhoso, vai entregar rápido, vai pagar barato. Redução de custos. Redução de custo é um mote. É um fazedor de crudes, né? É um fazedor de crudes. Exato. Tantas vezes que eu já vi me oferecer, quer dizer, a gente está em posição de liderança na empresa e vira e mexe aparece esse pessoal vendendo fazedor de crude, né? Cara, e é impressionante porque depois da quarta, quinta, sexta visita que você recebe, você começa a ficar meio velhaco com essas coisas, né? Pô, se você recebeu 5 já, você é um cara muito paciente, parabéns. Cara, eu costumo, sabe que de vez em quando eu tenho uma época que eu costumo fazer uma rodada só para ver, eu quero saber como é que está o mercado, então eu recebo algumas pessoas de fora para mim e ver só, olha, que temperatura a coisa tá, né? Eu de vez em quando eu faço isso. Teve uma época, acho que faz uns 2 anos atrás, eu fiz uma rodada dessa de conversar com o pessoal de low-code, porque a diretoria da empresa na época estava querendo saber a posição do arquiteto referente a low-code. Eu falei, vou trazer um pessoal aqui, né? Cara, bastou fazer uma chamada, apareceram 5, 6 para poder conversar. E geralmente você quebra a perna do cara naquela pergunta. Fala assim, Mozinho, e se eu quiser customizar isso daqui com isso daqui? Aí o cara engasga e não sai nada. Ou geralmente ele fala, você clica aqui que abre um bloco de notas, você digita teu código. Exato. Isso aí, qual que é a vantagem? Exato, Quer dizer, para fazer CRUD, cara, não tem muita, né? Isso é fácil. Justamente o que difere é a parte da minha regra de negócio complicada. Eu sou totalmente contra? Não, cara. Eu acho que low code, no code, para algumas tarefas que hoje estão dentro de um Excel, pode ser até preferível. Entendeu? Quem já teve experiência de ter que informatizar sistema que estava dentro de planilha, sabe o pesadelo que é isso, né? Isso é um negócio. Eu conheço um cara que faz uns esquemas complicado, para automatizar a planilha. Agora você pode pedir para a inteligência artificial olhar a planilha, fazer monte um sistema aqui baseado nas macros que você encontrar lá. Eu acho que ele pode até tratar um pouco mais fluxo, né? Fluxos mais simples, low code, você consegue evoluir um pouco mais, mas entrou em regras de negócios mais complexas. Então, aí o bicho começa a pegar. Eu vira e mexe, esse assunto volta aqui nesse podcast, né? Uhum. Eu acho que o low code ele tem seu espaço. Ele tem um lugarzinho ali, tipo, o cara quer fazer lá o controle de férias da área contábil. Sim, cara, tem use case. Faz aqui e tal. Mas o problema, e é por isso que eu quero deixar um cara para vir aqui, o cara leva como se compra essa plataforma, você vai mandar a sua TI inteira embora. Você não precisa, você dá pro negócio fazer a TI. É nesse nível, cara. Sim, eles têm uma conversa muito convincente. É sedutora demais. Inclusive, eles começam a venda pelo negócio, não é nem pela TI. Exato. Né? Porque sabe que a TI vai falar, sai daqui. Não vem com esse negócio, não. Não, já aconteceu comigo algumas vezes de vir o contrato já para mim poder dar o aval no contrato que já estava... Peraí. Que história é essa? Você deu sorte, já chegou para mim para eu integrar. Não, aí já foi. Já veio o pedido de provisionar a infra. Já. Agora faça funcionar com o nosso RP. Isso, por aí. Pois é. Rapaz, mas acontece. E são plataformas que estão aí disponíveis e estão se multiplicando, né, cara? Você vê hoje que o que a gente tem de opção de low code e no code é uma quantidade absurda, né? Daqui a pouco tá batendo os frameworks de JavaScript, né? É verdade. É verdade. Também não para, né?
Tá ali na briga, quem cresce mais primeiro, né? Pois é. Então, mas aí, voltando ao ponto, essa opção de adotar uma plataforma ou não, ela é cheia de renúncias também, né? Sim. Tem algumas renúncias importantes ali. Já que a gente deu um mau exemplo de plataforma, não que eu seja contra as plataformas de low-code, podem vir aqui. Se quiser botar o logo aqui, melhor ainda, eu viro fanático de low-code, vou defender até a morte. Mas tem um exemplo que eu acho muito bom de plataforma, que é, por exemplo, o Salesforce. Sim. Tem todas essas características que a gente está colocando aqui. Ela tem flexibilidade, ela tem propósito, ela tem os componentes muito bem definidos ali, e você consegue fazer inovação e fazer coisas incríveis ali com o que a plataforma te dá. Tem o inconveniente que você vai pagar e vai pagar bem por isso. Sim. Né? Mas conveniência, você está comprando uma opção. Exato. Você está optando por não ter que desenvolver tudo aquilo, cara. E como os pipelines de venda e de suporte a produtos são todos muito parecidos, faz todo sentido. Sim. Né? E não tem só ela, tem a Dynamics, tem a SAP, tem um monte de vendors que tem plataformas de CRM muito consolidadas e muito preparadas, vamos dizer assim. E o interessante é que eles fizeram exatamente esse conceito de plataformas. Eles têm dentro deles CMS, eles têm banco de dados proprietário que você pode usar, tem Analytics, tem inteligência artificial, tem todas as opções ali para você poder criar e inovar em cima dela mesmo. Você não precisa sair dela para você poder inovar. Então aí você realmente criou um ecossistema de inovação baseado na padronização. Exato. O próprio Salesforce, ele tinha ali a sua org, seu produto de CRM, eles criaram componentes especializados para a saúde. Manteve o core. Sim. Cara, o atendimento médico, ele é muito semelhante a um CRM. Se você passar pela abstração do que é um registro da pessoa, atendimento, workflow, etc. Tudo igual. Então, os caras criaram os componentes, aí criou a Health Cloud, né? E é maravilhoso, funciona, simplesmente funciona. E você pode pegar a tua necessidade de negócio e colocar ali dentro. Uma coisa interessante que aconteceu no hospital, que eu vi acontecer em alguns hospitais que eu visitei, é que eles têm uma série de regulamentações quanto à certificação. E, cara, se você não tiver um sistema hospitalar com todas as padronizações que o mercado hospitalar exige, você não é certificado. Sim. E esse pessoal foi nesse nicho e comoditizou, virou uma commodity. E em cima disso você consegue desenvolver várias coisas. Então você não precisa se preocupar com o básico. Esse é o ponto. O básico está todo lá. Né? Você precisa de um workflow? Tem. Você precisa de um pipeline de venda? Tem. Você precisa de um pipeline. Você precisa de uma loja de e-commerce? Tem. Você precisa de um Content Management System para poder fazer uma página de welcome para um produto? Você tem. Você não precisa sair de lá. E não é engessado o suficiente para que você não consiga colocar uma exceção ou algo do tipo. Exato. Agora, pague o preço. Porque é difícil de fazer e é difícil de manter. Né? E eles estão um nível acima de plataformas básicas de infraestrutura e de cloud. Tá? Então, eles também têm que acompanhar a evolução das plataformas base onde eles estão em cima. Exato. Isso não é trivial. Exato. E você achar que isso vai ser barato, não vai ser barato. Né? E o que a gente geralmente vê, e isso já vi acontecer várias vezes, é aquele movimento que a gente chama pendular. Né? A empresa adota uma plataforma desse tipo, fica muito cara, ela volta para querer desenvolver as coisas proprietárias, fica um tempo batendo cabeça e percebe o quão difícil é ter algo, mesmo nem de longe é uma plataforma, ela volta para a plataforma de novo, fica mais um tempo. Né? Então isso também acontece. Sabe onde eu acho que esse pêndulo vai bater nos próximos anos? Cloud. Estava pensando nisso aqui. Eu estava comentando com o Luiz aqui um pouquinho antes da gente começar aqui a gravação, né? Vai justamente começar o esse pêndulo assunto. da cloud, cara. Vai. E eu estava comentando com o Luiz aqui o seguinte. Eu tive num workshop, acho que faz um mês e pouco, da Equinix, né? Falando, eles montaram um esquema com a VMware de fornecer uma cloud híbrida justamente para esse tipo de movimento.
Então, só olha, se o seu vendor de cloud, você está com um lock-in muito grande, seu custo está alto, você tem mais uma alternativa sim. E eles não são as únicas alternativas. Tem vários outros vendors de mercado que estão fazendo esse movimento de você ter um on-premise com uma estrutura de virtualização ali, que você tem algo muito parecido que você tem numa plataforma de cloud. Não são todos os serviços e produtos, mas os básicos, que é aquele beabá do que você precisa, banco, Kubernetes, segurança, load balance, está tudo ali. Né? Então, são alternativas que nós vamos começar a ter que ver seriamente, porque custo, cara, tá realmente, nunca deixou de sair da moda, né? Mas cada vez mais. Mas eu acho que a gente vai tem um revés aí nesse tipo de oferta que nem você colocou da Equinix. Porque o cara que está voltando da cloud, o cara que migrou, está lá, não é o cara que é cloud native. É o cara que fez um shift brabo, levou todo o legado lá para cima. Montou uma infraestrutura lá, on-premise na cloud. Exatamente. Levou, fez o data center de luxo dele na cloud, não usa recurso das automatizações, etc. Mas é o shift lift. Inclusive, a gente comentou esse assunto nesse próprio workshop. Né? E a questão foi o seguinte, foi só, olha, nós já estamos com quantos anos de cloud hoje, desses vendors? A AWS foi 2006, né? Já estamos batendo quase 20 anos de cloud. Quase 20 anos de cloud. Então, olha, nos últimos 15 anos, nós viemos de uma plataforma nova que ninguém conhecia, nós fomos early adopters, nós fomos lá, começamos a entender como funciona. Hoje a gente já está num ponto em que tem um aprendizado muito grande. Tá? E os vendors mesmo, eles têm consciência de que as coisas mal utilizadas custam caro e o custo bate lá em cima. Né? A gente já sabe hoje que depois que você faz um shift lift, você tem um período que você tem que analisar a sua utilização, então para isso que surgiu aí os DevOps, os FinOps, né? Que você analisar com o custo que está aquela coisa ali, né? Para você poder entender onde que você tem que fazer os ajustes finos da sua estrutura para você chegar num nível de custo adequado. Então isso já está dominado, vamos dizer assim. Tá? Isso já é prática de mercado. Já é prática de mercado. Mas poucos adotam. Então, e aí o que acontece? É justamente isso que eu coloquei na conversa lá nesse workshop que eu fui. Eu falei assim, olha, já está num momento de a gente, quando a gente for migrar para a nuvem, a gente já vai usar a disciplina de gestão de custo já de saída. Porque esse modus operandi de primeiro eu migro, depois eu faço o ajuste fino e por último eu entro com o FinOps é fim de ciclo. Ele vem só para você poder saber quanto que você está gastando e quanto você pode economizar. Eu já mudaria, já temos maturidade para uma vez que eu estou num premise, eu vou para uma nuvem, eu já faço a gestão de custos logo de cara. De partida. Isso é lição de casa. Cara, eu vou para lá sabendo quanto eu vou pagar, já com a configuração correta do que eu preciso fazer. De novo, está aí os arquitetos ajudando o pessoal de infra a compreender exatamente o que a gente precisa para fazer uma gestão de custos já na saída. Mas o problema que eu quero colocar a gente está vendo esse movimento de data center, a Equinix e a VMware lidera muito bem isso, de trazer para esses arrependidos da nuvem, digamos assim, a possibilidade de você ter uma cloud privada com os principais componentes que você teria na nuvem dentro de casa. Pagando como serviço, né? Pagando como serviço. Mas o problema... Com alguma economia de velocidade. Mas sabe qual é o problema? Esse cara que levou o data center inteiro dele para lá sem tornar nada daquilo cloud native, ele também não encaixa numa cloud privada. Ele não está usando automação. Então, é complicado. Entendeu? Esse cara ele vai voltar para o modelo tradicional, que é tão caro quanto, porém, ele não está vendo a bilhetagem só da cloud. Ele vai voltar a ter que ter uma operação de data center, que não é simples. Ele vai voltar a ter gestão de hardware, vai ter que tratar end of life desses hardwares. Isso aqui é uma coisa que vulnerabilidades, tudo. Provavelmente ele já até esqueceu que ele tem que fazer isso. Né? E não vai ser uma vida fácil, né? Não vai ser uma vida fácil. Além do custo, né? Além do custo de você retornar. Eu estava lendo uma publicação hoje no LinkedIn que citava um artigo do MIT. Eu não li o artigo, não tive acesso ao artigo, mas citava que 94 das empresas pesquisadas pelo Gartner já tinham algum workload na nuvem. E dessas,
74% estava repatriando algum ambiente que tinha ido para a nuvem, justamente por questão de custos, né, que não conseguiram fechar a conta. Então eles foram para a nuvem, principalmente sem essa análise que você falou, Elcio, quanto é que vai custar esse ambiente na nuvem? Foram, um ambiente as is, né? E a conta saiu cara, né? Então... mas esse movimento há 15 anos atrás é até perdoável, porque ninguém sabia quanto custava. Tá certo? Ninguém tinha ideia exatamente do que estava fazendo, né? E foi mais um buzzword, um movimento, falou assim, olha, a gente vai deixar de ter toda aquela preocupação com renovação de máquina, de estrutura de data center, de switch, de hub, essas tranqueiras, e vamos para uma vida feliz. Foi esse o cenário que foi vendido para esse pessoal. E eles foram com toda a sede ao pote, né? Como se estivesse num deserto, né? Com aquela sede danada, e foram mostrar aqui, ó, tá aqui uma jarra de água deliciosa, geladinha, vai beber essa água. E foram, né? Só que agora a gente está com um aprendizado consolidado quanto a como funciona isso. Então o desafio, Wellington, vai ser a gente sair da nuvem de novo, voltar para o on-premise no que faz sentido, mas não na estrutura tradicional. Mas eu sou crítico, eu acho que eu sou um pouco radical nesse sentido. Eu acho que o maior problema dessa discussão de on-premise cloud é as empresas têm medo de lidar com seus legados. Eu acho que isso é crucial. A gente fica numa discussão de vai para a nuvem, volta para a cloud, custo de operação na nuvem, e ninguém fala de qual o custo de refazer esse legado e deixar ele eficiente na nuvem. Essa discussão não acontece simplesmente. Não. Sabe? E muitas vezes é uma conta que até fecharia no longo prazo. Você daria agilidade para a empresa, você daria flexibilidade, daria lead time, mas você simplesmente, tipo, é aquele filho rebelde que você não pode falar para ele que ele é feio, sabe? Você fica encontrando um canto para colocar ele, mas você não toca nesse assunto. Eu acho que o ponto não é tipo se a nuvem é cara ou o data center é caro. É como eu otimizo meus workloads para que eles sejam baratos. A gente está usando a nuvem aplicando um conceito de capacidade ociosa. A nuvem não pode ter capacidade ociosa. Exato. Entendeu? Porque teu custo está amortizado no data center. Você pode deixar quantas máquinas ligadas você quiser, já está lá. Na nuvem a história é outra. É outro tipo de aplicação, é outro tipo de arquitetura. Então, como é que a gente faz as nossas aplicações serem mais baratas? Esse é o ponto. Essa deveria ser a discussão. Exato. Sabe? E aí, uma das coisas que a gente discutiu nesse workshop foi o seguinte. Olha, o que faz sentido para uma nuvem híbrida é você ter um capacity on-premise fixo, que você paga um X por ele aqui, e o que você tiver que escalar, você escala no ambiente de nuvem. Tá? Só que se você tem esse legadão monolítico quadrado aí, que não sai, ele não vai escalar de que jeito. Tá? Então a discussão passa sim sobre refazer algumas coisas. Né? Então hoje já tem técnicas consolidadas para você poder fazer estrangulamento de legado. Exato. Tá? Isso é um padrão clássico. Cara, isso não tem nada de novo sobre a face da Terra. Então você está com um monolito todo lá, como é que chama? Big Ball of Mud, né? Grande bola de lama. Né? Você está com um monolito desse jeito, você olha para isso e fala, tem jeito. Você pode partir, por exemplo, um monolito modular. Já é uma primeira coisa. Você separa em módulos que fazem sentido, exatamente. Você separa banco de dados quando faz sentido, separa a aplicação quando faz sentido, faz ele autocontido, mas ele ainda está ali. Isso depois você consegue separar esse módulo para fora, aí ele vira um satélite. Pô, já melhorou um pouco mais. E mais para frente você faz sentido, alguns deles, você transformar isso numa estrutura de microserviço. Ou mini-serviço. Ou mini-serviço. E eu costumo falar que algumas coisas fazem sentido para macroserviço. Eu não preciso ter uma coisa minúscula. Eu não preciso gastar tanto tempo e tanto recurso. Aquele domínio não tem tanta flexibilidade de escala. Sim, bom senso. É a maior ferramenta do arquiteto, é o bom senso. Eu sempre falo isso. Né? E outra coisa, não crescer o monolito. Enxugar gelo, né? Você enxugando gelo. Não adianta continuar dando comida pro monstro e achar que ele vai virar um pintinho. Uma coisa que aí, de novo, o nosso querido amigo arquiteto entra na história, é você pegar esse monolito e o que é que eu tenho aqui dentro desse monolito? Quais são as verticais, quais são as cadeias de valor que eu tenho aqui para separar esses serviços que você está falando, né? Assim, às vezes falta, digamos assim,
não sei se é medo, não sei, vontade, né, de começar, né? O patrocínio para começar, né? O direcionamento corporativo. Qual é o direcionamento corporativo? Porque esse tema é um tema que se não for vendido muito bem pela TI, né, a TI não transformar essa situação em uma linguagem de negócio, um alto executivo não entende isso, né? Então a gente tem que traduzir isso de forma que ele compreenda o valor desse movimento, né? E sabe uma coisa que mais acontece? Difícil de vender é transformação de legado. E olha só que tem uma coisa bem interessante nesse negócio de transformação de legado, que é algumas empresas que olham a estratégia de uma outra empresa e tentam copiar. Cara, eu já vi várias vezes isso dar problema. Tá? Porque é o cara que vê que um fulano tá tomando remédio, toma o mesmo. Não sei, um dos autores do livro de Plataforma Strategy, ele fala o seguinte, você acaba no caso da caldeira que explode. Então, a história é a seguinte, você está num trem a vapor, tá certo? E você é ultrapassado por um trem elétrico. Então, para resolver esse problema, você não quer perder a corrida, você faz o que você sempre fez, e o que é colocar mais carvão na caldeira, aumentar a pressão do vapor e você vai andar mais rápido. O que acontece é que você realmente anda mais rápido um pouco, né? Mas você não vai conseguir ultrapassar o trem elétrico. Você não gera disrupção colocando mais vapor na caldeira. O que você vai gerar é uma explosão de caldeira. Tá certo? Então, o que o trem elétrico fez foi a disrupção. Ele mudou a regra do jogo. E quando você muda a regra do jogo, você não tem como, né, copiar a estratégia que você sempre fez, ou copiar uma estratégia de um outro contexto e achar que vai funcionar. E o que a gente está fazendo para fechar o parênteses do cloud a gente está tentando colocar o trem, a caldeira, para rodar na nuvem. E achar que ele vai ficar barato e rápido. Não vai. Não vai, cara. E resiliente, seguro, escalável. Você está construindo uma estrada de ferro maravilhosa, cheia de recursos, só que você está colocando um trem a vapor para rodar nelas. E espera que ele vá tão rápido e eficiente quanto o outro. E mais barato. E mais barato. O que você vai conseguir é uma caldeira explodindo, com certeza. Exatamente. E quando a gente tem uma situação como essa e tenta trazer isso para uma plataforma? Agora deu uma complicada aqui no jogo. Porque você falou muito bem sobre as estratégias de estrangulamento de legado, etc. Muitas vezes não. Todo legado você nunca faz um Big Bang de transformação. Você não tem como parar e já entregar ele novo. Né? Você vai passar por esse momento de transição. Quando essa transição é numa plataforma? É uma opção. Né? Você separa aquele módulo e ao invés de você construir um outro sistema modular para aquilo, você começa a montar uma plataforma para poder propiciar justamente o que uma plataforma faz, que é, através da estandarização, propiciar a inovação. Tá? Então, é uma escolha. Tá? Mas você tem que optar por fazê-la e tem que pagar o custo para desenvolvê-la. Tá? Agora, vender esse peixe, como o Luiz aqui bem falou, é uma coisa complicada. Tá? Porque não é todo mundo que entende, não é todo mundo que compreende como isso funciona. E as responsabilidades que você vai assumir quando você for fazer uma plataforma, vai te dar uma economia da presença de todos? Vai. Vai te dar a possibilidade de inovação pela harmonização? Vai. Só que você tem que pagar o preço para desenvolver. Né? Isso aí eu acho que tem que estar muito bem alinhado com a estratégia corporativa, né? Porque um movimento desse, ele tem um período de sobreposição, né? Você tem uma plataforma nova, onde você está fazendo toda a modificação, mas você tem um legado para manter, né? Então, tem esse período de transição, né? Uma estratégia, eu acho interessante, essa de slice, né? Você ir fatiando e também novos desenvolvimentos, novas solicitações, novos requerimentos, novos serviços na plataforma nova. Isso. Né? Para você não ficar enxugando gelo aqui, né? Senão você continua dando comida para o monstro. E tem uma coisa legal de você adotar uma plataforma nesse caso, é que a plataforma ajuda a você a garantir a arquitetura. Porque ela é um garantidor de arquitetura. Ela tem os boundaries. A governança, né? A governança. Tá? Então você começa a montar uma cerca, diminuindo as opções de quem usa a plataforma,
tá? E você consegue uma padronização daquilo. Então é um efeito colateral positivo. E muito naquele exemplo, por exemplo, que a gente deu do Mercado Livre, do Furry. Sim, sim. O cara tem aquelas opções, aquelas ferramentas. Sim, e aquilo vira extremamente produtivo para o cara, e o cara vai se dedicar a fazer o quê? Novas regras de negócio, novas capacidades, cada vez mais rápidas de serem desenvolvidas e serem entregues, que é o que o mercado requer para aquele tipo de negócio. Então o cara abstrai, eu não tenho que me preocupar com o básico. Se eu precisar de um servidor amanhã para um novo serviço, eu tenho ele no toque de um botão. Então, essa que é a ideia, só que isso custa caro. Você vê nosso amigo lá do Mercado Livre, há quanto tempo que ele está desenvolvendo isso daí, e ele montou uma equipe, se não me engano, acho que tem 800 desenvolvedores que trabalharam na plataforma, cara. Olha que não é brincadeira. Eles têm, acho que estão quase com 4 mil, 5 mil, alguma coisa assim. 800 deles na plataforma Furry, cara. 800. Quer dizer, não é trivial, não é fácil. Agora, você imagina quantas squads tem ali, ô Luiz? Tudo em paralelo, trabalhando. Imagina é um inferno de gestão. Só de gestão eu já ficaria louco. E agora isso aí é visão de longo prazo, né? É o ponto que a gente visão de longo prazo. Então, se você acredita que você vai ter benefício a médio prazo, faz sentido. Então, isso tem que ter... Não é só o buy-in de tecnologia. Tem que ter uma visão estratégica de gestão, de corporação que invista nisso. Exato. Agora, a própria plataforma Furry, ela está naquela condição de plataforma base e plataforma... Sim, porque as APIs das nuvens estão evoluindo todo dia. O tempo todo. Então, ele tem uma manutenção ali, um suporte que ele tem que dar na evolução daquilo que não pode... Sim. E agora que está virando um produto que ele vai colocar no mercado... Ainda mais. Né? Ainda mais. Entendeu? Porque ele vai ter não só a própria empresa dele... Porque quando você está na própria empresa dele, você tem a responsabilidade de manter a plataforma, você tem trade-offs que você consegue negociar interno. Fala, pô, não vou conseguir fazer essa movimentação aqui, vamos negociar, vamos colocar, vamos repriorizar, vamos fazer. Agora, quando você tem um cliente externo, a coisa começou a ficar diferente. A conversa é outra. A conversa é outra. Exato. Partindo aqui para o nosso finalmente, queria que cada um de vocês desse uma dica. Acho que é um ponto que ficou bem elusivo aqui, essa questão do trânsito executivo na adoção de novas tecnologias, de cultura, etc. Queria que vocês dois dessem uma dica para o cara que está ouvindo hoje a gente e que tem essa dificuldade de traduzir a necessidade de tecnologia para o discurso executivo. Né? A gente sabe que principalmente os gestores mais novos normalmente têm essa... ou o cara é muito técnico, ou ele é pouco técnico, né? E não tem diretamente o outcome de negócio em mente quando olha para isso. Então, eu queria que vocês dessem uma dica, aí vocês com tantos anos de estrada e toda essa experiência, de como lidar melhor com isso. Bom, o que eu penso, cara? Eu acho que é um exercício, faz parte também da descrição do cargo do arquiteto corporativo, né? O nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem que entender e enxergar, né, como o executivo percebe o negócio e como a gente encaixa o discurso que explique o funcionamento daquela, por exemplo, se for um caso de uma plataforma, como é que eu explico a plataforma de maneira adequada, como é que eu transporto aquilo para o negócio. Tá? Então, a dica que eu dou é olhem, né, a capacidade de negócio como um input, numa ferramenta que vai possibilitar você a gerar inovação. Né? Então, é uma coisa que não é muito simples, né? Porque o cara drivado ao negócio, ele quer saber do trivial, custo, prazo e preço. Custo e preço é a mesma coisa, né? Custo, prazo e qualidade. Né? Então, você tem que mostrar para ele, por exemplo, que a adoção de uma plataforma vai te gerar uma série de escolhas e uma série de renúncias. Explicar para ele exatamente quais são as escolhas e quais são as renúncias para poder ajudar ele a decidir. Ele que vai decidir. Entendeu? Então, é uma missão realmente complicada você traduzir para a linguagem que ele entende os trade-offs de uma plataforma. E não é trivial, porque você fala para ele, olha, eu vou padronizar, mas a padronização vai me permitir a inovação. Pô, na visão do executivo, isso são coisas antagônicas. Sim. Então, você tem que ter a capacidade, enquanto arquiteto corporativo, de montar um discurso que consiga mostrar para ele de maneira clara que é justamente o contrário.
Você vai padronizar e a padronização de algumas coisas vai permitir que outras deixem de ser padronizadas e com isso você vai permitir um ambiente, uma plataforma onde as pessoas consigam montar coisas que você nem imagina que funcionassem, né? É um conceito bem novo, tá? Então é uma coisa que a gente vai ter que ter ainda muita experimentação ainda para poder penetrar. Eu diria que não tem na minha opinião, não tem uma metodologia, uma receita pronta para isso. A gente ainda tem que trabalhar bastante, Wellington. Luiz, eu melhorar esse discurso executivo no geral? Eu vou mais ou menos nessa linha também, né? Eu acho que eu penso que a gente tem que estar, a gente da TI, né? A gente tem que estar muito próximo ao negócio para entender o negócio, entender o que eles querem e descobrir o que eles querem, mas não sabem explicar o que querem, como querem, né? Muito bem lembrado. Né? Então a gente tem que entender as necessidades dele, entender como eles gostariam de ouvir uma explicação técnica, encaixar na necessidade que ele tem. Não é simples isso, porque a gente tem sempre um viés de ir para o lado técnico, né? A gente quer explicar mais profundamente, e quando a gente vai explicar mais profundamente, a gente acaba sendo muito técnico. Perdeu. O cara perdeu. Se você entrar muito no tecniquez, você perde a linha. Você perde. Então, geralmente, esses executivos, altos executivos, etc., você tem 5 ou 10 minutos para explicar. Então, você tem que ser muito assertivo. E você tem que estar próximo ao negócio. Eu acho que a proximidade no negócio e o negócio sentir que você é um parceiro estratégico dele, e não uma pessoa que vem dizer como é que ele tem que fazer, que ele tem que mudar os processos, que dessa forma não funciona. Como é que eu posso te ajudar? O que é que você precisa? Vamos discutir aqui para que a gente possa encontrar uma solução mais adequada e que seja uma solução sustentável, digamos assim. Eu gosto da metodologia da analogia. Eu tento montar analogias para o pessoal executivo que eles possam traduzir na linguagem que eles entendem, que é a jornada do cliente, que é a jornada do produto, né, que é a cadeia de valor, né? Então, geralmente, sou bem sucedido nisso. Então, eu tento explicar como uma plataforma poderia viabilizar uma jornada de cliente que hoje a gente não tem, ou que a gente hoje tem de uma maneira diferente, e que a gente poderia potencializar se a gente fizesse com o uso de uma plataforma, né? Complementando o ponto dos dois, a gente tem um vício como técnicos de mostrar o benefício da tecnologia. Como a tecnologia ela é bonita, a gente acha bonita. Mas a gente tem, né, esse viés. A gente tem esse viés falando, olha, é uma plataforma, é componentizado. O cara não quer saber disso. Não. Vá no discurso o que ele vai ter de resultado, o que aquilo vai entregar para ele, qual a diferença vai fazer no negócio. Né? Não importa se é plataforma, se é microserviço, não importa, ele não quer saber. Se você estiver entregando para ele o que ele precisa, explicando para ele por que você está fazendo aquela escolha para atender o negócio dele, ele vai te entender, ele vai aceitar. Né? Se ele tiver curiosidade técnica, tá, mas o que isso faz? Aí você pode até baixar um pouquinho o nível e explicar, mas vá no ponto que é o sensível dele, que é a necessidade, a dor do negócio. Uhum. E quando a gente vai a gente fala, pô, não, porque olha que plataforma maravilhosa, faz isso, fala, não interessa. Tá nem aí. Quero saber do meu resultado. Exatamente. E eu gosto muito dessa pegada da cadeia de valor. Onde é que qual é o impacto na cadeia de valor? Isso. Qual é o benefício que você vai ter na sua cadeia de valor? Isso vira o jogo. Um discurso como esse. Vira o jogo. Meus amigos, muito obrigado pelo papo. Foi muito bom. Muito bom. Aprendi bastante hoje aqui com o nosso mestre aqui. Sempre aprendo muito a cada episódio do PPT. Muito bom. A gente está aqui para defender o sindicato dos arquitetos, né? Nossas políticas protetivas. Isso. Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês venham cada vez mais vezes aqui para a gente. Com certeza. Beleza. Sempre que tiver algum tema polêmico aí, se você quiser me trazer no dia do low code, eu vou fazer. Vou ter um prazer imenso de malhar o vendedor no no code, cara. Fazer uma sabatina daquelas boas. Já está espantando. Se tiver algum vendedor de low code aqui, esse já não vê. Mas podemos soltar um desafio. O cara que me vender aqui uma licença de no code, né,
Vamos lançar? Vamos. Eu vou colocar no LinkedIn do EBT. Assim, o cara que tem que Vem vir aqui tem que fazer eu comprar uma licença de no-code pelo convencimento. Isso. Pode botar a marca aqui, ó. Porque se o cara define o caso de uso, assim, né? Caso de uso, me atenda aqui nesse caso de uso. Isso. Eu topo. Desafio quero ver low acontecer. Code, no code. Boa ideia. Conhece alguém? Manda o link aí. Show de bola. Muito bom. Meus amigos, obrigado novamente. Foi realmente muito bom. São dois caras que eu admiro muito aqui hoje nesse episódio. Então, obrigado aí pela presença de vocês. Prazer foi nosso, cara. Prazer imenso. Muito bom. Você que acompanhou a gente até agora, não esqueça de dar o seu like, seguir o canal, eu nunca lembro a ordem, né? Mas é tudo aquilo que você já sabe. Seguir no Instagram, compartilhar o episódio, dar as estrelinhas aqui. E se você acha que o nosso trabalho ele contribui para a sua vida profissional de alguma forma, você também pode ser membro do canal, fazendo uma pequena contribuição todos os meses para a gente pagar a cerveja da galera aqui, mesmo quando a gravação é em segunda. Quando a gravação é em segunda, a gente paga a coca. Tá bom. Então, se você... Tá valendo. Então, se você pode contribuir, seja membro do canal. Se você não pode contribuir, você já contribui muito deixando seu like, compartilhando o episódio e levando esses episódios para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Então, obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, meus amigos, novamente. Até o próximo. Valeu!